Você está no Direto da Redação do dia 8 de dezembro de 2015. Eu e Andréa Martins, nossa repórter, recebemos Olegário Araújo, consultor de consumo e varejo. Obrigada, Olegário, mais uma vez conosco. Olegário vai nos dizer como nós estamos a 15 dias do Natal. É a data-chave aí para os pontos de venda dar uma aumentada no faturamento. É isso que nós vamos conversar em primeiro lugar, porque tem vários assuntos, né, André? André tem várias perguntas aqui para o Olegário. O que o pessoal pode esperar nesses 15 dias? Esses 15 dias, na realidade, é ter consciência que teremos um Natal mais brasileiro. Brasileiro no prato mesmo. No prato. No prato, vai ser um Natal bem brasileiro. E quem entender este momento e preparar o Natal, entendendo esse momento que as famílias estão vivendo, vai ter sucesso. Sim. Mas vai ter que se adequar a essa realidade, né? Vai ter que gerar opções, soluções para esse... no caso da alimentação, é isso que você fala, não usar produtos importados, aí você acha isso, que isso aí vai diminuir por causa do dólar? Exatamente, vai diminuir por causa do dólar. Está caro para trazer esses produtos e também as pessoas estão mais cuidadosas nos gastos. Eu não estou dizendo não ter, sim, dizendo vai ter em quantidade bem menor, com mais cuidado, com muito mais critério. Sim. Então, o desafio do varejo de maneira geral é como que ele oferece soluções para o brasileiro neste momento. Quem fizer isto, Cláudia, vai ter sucesso. Você acha que a promoção bem feita é um atrativo maior nesse caso? A promoção sempre é um atrativo importante. O brasileiro gosta, né? Nós adoramos uma promoção e adoramos também uma redução de preço. O único cuidado que tem que fazer é não querer reduzir preço exatamente nos mesmos itens aonde, por exemplo, o famoso atacarejo está reduzindo, porque aí vai deixar de ser rentável. Sim. Tem que procurar o que complementa a cesta de compras do cliente e, com base nessas opções, sim, oferecer produtos que complementam essa cesta do brasileiro, esse momento do Natal, mas com produtos mais complementares, oferecendo uma solução. Porque hoje tem muito mais gente procurando emprego, né? Pois é. Quando a gente vê o desemprego aumentando, ele tem duas leituras. Ele tem uma parte que tem o desemprego aumentando, mas tem gente que não estava procurando emprego, e isso é metodológico, e quando se faz a pesquisa se pergunta, você está procurando emprego? Se ele estiver procurando emprego, ele é considerado um desempregado. Essa é a metodologia, então isso faz aumentar muito o desemprego. As pessoas estão mais cuidadosas com os gastos. Né? Você acha que nós aqui somos mais velhos que André, já passamos outras crises, outros planos. Vimos o impeachment do Collor, agora estamos aí, né? Pode ser que saia um impeachment por aí. Você acha que o brasileiro aprendeu alguma coisa com o passado? Nós sempre aprendemos. Não existe, aliás, a crise é sempre, ou as situações difíceis, é a mãe da inovação. E eu diria que essa é a palavra-chave para quem, de grande lição que a gente tem que tirar. O que eu posso fazer diferente? Esse é o grande segredo do momento. Fazer diferente. Fazer diferente. Fazer diferente. Fazer diferente com o que entra e com o que sai, se eu fosse simplificar o raciocínio. Certo. Entra o que está no estoque, o que sai é como eu oferto isso para o meu cliente. Você acha que o sucesso do atacarejo hoje, que cresce, né? Está crescendo, os outros estão mais restritivos aí o atacarejo inovou em alguma forma? Ele não inovou, mas ele tem uma clareza no que ele entrega. Ele entrega preço baixo. Sim. Ele entrega economia em quantidade. Sim. Então, se nós olharmos dessa perspectiva, o atacarejo já apresenta crescimento nos últimos anos. Sim. Tem acelerado porque também tem mais lojas, mas de fato ele entendeu que as famílias querem gastar em coisas sofisticadas, mas ao mesmo tempo querem economizar em outras coisas. É como se fosse uma balança. E isto, assim, a gente não pode olhar para o atacarejo e falar, e eu enquanto pequeno varejo, como é que eu fico nesse contexto? Sim. Fica bem se oferecer soluções. Fica bem se inovar na hora de operar loja
entender que o consumidor que está aí na loja, perto de casa, está buscando conveniência, está buscando rapidez, está pagando por aquilo. Não é para ele querer concorrer com o atacarejo. Em um momento como esse, no fim de ano, o consumidor, eu imagino que ele vai procurar no atacarejo categorias como de bebidas. Talvez ele consiga um desconto maior do que no ponto de venda perto da casa dele. Então, se a gente for falar em cestas ou propriamente de categorias, o pequeno varejo, ele tem algum tipo de trabalho que ele consiga fazer com produtos específicos que realmente o consumidor vai procurar na loja dele e não no atacarejo? Excelente pergunta. Eu entendo que ele pode ter, não concorrer em preços, mas ter a bebida que ele vai comprar no atacarejo, ele vai comprar alguns produtos de limpeza no atacarejo, ou vai até na farmácia comprar esses produtos. Agora, quando eu olho para perto de casa, o que ele está buscando? Ele está buscando uma conveniência. E as mulheres hoje, muito mais presentes no mercado de trabalho, têm menos tempo. Então, se ele olhar para a rotisserie dele e oferecer pratos prontos, quem está trabalhando muito mais. Então, ele tem que olhar para quem está perto de casa dele e falar, o que eu posso oferecer para essa pessoa que está aqui na minha comunidade? Quem é ela? Eu acho que a primeira pergunta é, quem é ela? Trabalha, a maioria trabalha, não tem tempo. Como eu trabalho a minha rotisserie? Como eu trabalho minhas frutas, legumes e verduras para ser diferente? Como eu trabalho minha padaria? Como é que eu exponho o produto na minha padaria para que a pessoa veja aqui e veja que eu oferto não só o pão, mas eu tenho o que se chama dos espalháveis, o que eu posso passar no pão. Então eu vou olhando para esses produtos que são complementares e eu posso montar uma exposição orientando a compra do cliente. Isso ajuda a aumentar o ticket médio. Essa é uma boa iniciativa, simples, está na mão do varejista fazer isto, mexer na exposição da loja. E ele tem que, na realidade, o que ele poderia fazer é perguntar para a funcionária casada como é que ela mexeria naquilo. Porque ela está vivendo os dramas que todos os clientes vivem. Ele tem uma fonte de pesquisa, digamos assim, que é a funcionária da loja. Já está aí, né? E está ali. Ele tem a faca e o queijo na mão, então. Faca e o queijo na mão. Ele tem que saber usar esse recurso para entender a cabeça do cliente dele. Um cliente que não tem tempo, que quer economizar. Aí também não pode oferecer produtos de uma rotisserie cara demais, porque a gente vê, vamos supor, um patê numa padaria, um preço, no outro 2 vezes mais, no outro 3 vezes mais, quer dizer, também não pode forçar a mão aí. Exatamente. É o mesmo tamanhozinho, aquele potinho. Ele quer mais por menos. Sim. O cliente está no momento da pechincha. Da pechincha. Né? Porque ele está inseguro com o futuro. Ele quer manter conquistas que teve nos últimos anos, tiveram conquistas importantes, então ele está no momento da pechincha. Então aquele que souber entender, e o mais por menos não precisa ser apenas no preço, é também no preço, mas não só preço. Perto de casa, o consumidor está muito mais preocupado com o serviço que ele tem do que exatamente com o preço, porque isso precisa tirar, o preço precisa ser competitivo. Sim. Mas não quer dizer que tem que ser o mais barato. E também, às vezes, ele precisa naquela hora, não pegar o carro até o atacarejo, até um hipermercado, que aí tem ainda mais o tempo, né? O congestionamento hoje, não tem mobilidade. É um horror. É um custo alto. Quando ele se dispõe a percorrer uma distância maior, significa que ele vai comprar uma quantidade maior. E perto de casa ele pode comprar essa compra do dia a dia. Embora tem pessoas que os lares cada vez menores já compram até perto de casa. Sim. Então assim, não existe um formato que todos os formatos predominam. Embora o atacarejo se destaca, são os dois extremos que hoje que a gente vai bem. Sim. Vai bem o pequeno varejo, e vai bem o atacarejo. Então o varejo de vizinhança tem seu espaço, vai continuar tendo, pelo comportamento do próprio consumidor. Nas grandes cidades é um caos se locomover. Nossa. A mulher tem cada vez menos tempo para cuidar de todas as atividades. Então, o varejo de vizinhança tem um papel fundamental na vida das pessoas. André esteve essa semana passada num evento do Grupo Pão de Açúcar, que lançou uma campanha para mobilizar aí na crise e tal. E ela ouviu o Renato Meirelles, do Data Popular.
O que ele falou? Vamos ver se o Olegário concorda. Olegário, ele falou que, na verdade, a gente já vem escutando há algum tempo e ele reafirmou que o brasileiro, né, da classe C, que é o grande consumidor hoje, né, do supermercado e afins, ele falou que o brasileiro já conquistou categorias que antes achávamos que nunca chegaria na casa, no prato dele. E nesse momento difícil, ele vai diminuir a quantidade de idas ao ponto de venda, mas ele vai continuar comprando. Uhum. Então, se ele comprava 2 pacotes de determinado produto, ele vai comprar um pacote, mas ele não vai trocar esse produto. Você concorda com isso? Você acha que isso refere-se a algumas categorias ou a alguns produtos e formatos? Digamos que eu concordo parcialmente. Que as consumidoras estão indo menos ao ponto de venda é um fato. Concordo 100%. Se a gente falar que elas na realidade, estão diversificando mais formatos, indo para a internet, sim, tudo com o sentido de economizar, e a expressão que eu uso elas estão fazendo de tudo para preservar o bem-estar adquirido, da perspectiva do consumo. Essa é a tensão. Eu conquistei muita coisa e não quero abrir mão. O que eu faço? Em algumas categorias, aí eu vou discordar parcialmente. Eu tenho uma certa resistência em falar que tudo é classe C. A classe C, para mim, dá para dividir em dois estratos. Uma que tem um comportamento mais próximo da classe B e outra que tem um comportamento mais próximo da D. Então, quem está mais próximo da D, se esforçando para continuar nessa classe C, que do ponto de vista da pesquisa chama de C2, essa tem mais desafios. Então, esta vai trocar com mais intensidade algumas marcas. Por que algumas? Porque quando eu vou para tudo aquilo que é pessoal, essa família vai resistir ao máximo em trocar de marca. Que é beleza. Que é beleza e bebida. Beleza e bebida. Higiene. A marca de bebida. Higiene também. Higiene pessoal, porque é uso pessoal. A bebida tende a ser um uso pessoal, especialmente a dos homens, que é um prazer, certo? E junto com essas duas, a limpeza, porque entra numa questão de ser mais eficaz, de funcionar bem. Então ali ele também tem uma resistência. E tende a trocar mais de marca, até porque tem muitas marcas regionais e muitas Sim. marcas regionais de qualidade. Que a gente nem conhece, a gente, por vezes, não conhece. Que aí, nesse caso, ele vai experimentar. Ele tende a ficar mais racional para um conjunto de marcas. Mas para outras ele não vai abrir. Ele pode, quando ele for abrir mão de algumas marcas em bebidas, especialmente as alcoólicas, quando ele for abrir mão de produto de higiene e beleza pessoal, é porque ele já está tendo que cortar em outras categorias, muito mais. Porque lembre-se, ele já abriu mão de passear, de comer fora de casa. Viagem. Já abriu mão da viagem. Tudo isso ele já foi abrindo mão. Roupa, já abriu mão. Aí chegou o momento, carro nem se fala. Celular também. Celular ele dá um jeito de falar por WhatsApp vários tipos. E economiza de alguma forma. Então ele agora começa e o próximo passo que ele deu, que isso todo varejo precisa ficar muito atento, eu tenho opção não só de preço, mas de tamanho de embalagem na minha loja. Porque isso entra em cima do que o Renato está falando, o Meirelles falou, que é sortimento. Sim. Ele precisa ter opções de embalagens menores dentro da mesma categoria. Porque essa família não quer abrir mão daquela marca, mas ela pode querer abrir mão do tamanho. Então, em vez dela comprar um iogurte grande, ela compra um iogurte menor. Mas ela não abre mão do iogurte. Ela pode até comprar menos vezes. Ela comprava a cada semana, passa a comprar a cada 15 dias, passa até a comprar mensalmente, mas continua consumindo. O consumo continua, mas em menor escala. Em menor escala. Então, o empresário tem que olhar para a prateleira, olhar para a gôndola dele e falar o seguinte, ele precisa ter um mix, ficou mais complexo. Ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Ele tem que ter um mix, sim, de produtos, ele tem que ter um mix de preço, porque ele não pode só ter um preço, tomar cuidado para não ter muitos na mesma faixa, mas ele tem que ter um preço alto, intermediário e um baixo. 3 no mínimo. E ele tem que olhar para a embalagem, tem embalagens grandes e embalagens pequenas. Porque na embalagem normal, mas a embalagem pequena ele tem que ver se tem opções no mercado
e colocar à disposição para o cliente. Porque senão ele perde o cliente naquela categoria. Ali ele já não quer mais. Aí já não pode não querer. Ele vai comprar em outro lugar. Ele vai comprar, mas não naquele lugar. No atacarejo. É o momento de olhar o sortimento, no atacarejo. Olegário, você acha que o brasileiro é volúvel agora, nesse momento aí tão complicado da economia, nos produtos de mercearia doce e salgada? Eles tendem, alguns estudos demonstram isto, inclusive nesses momentos mais difíceis, que ele começa a racionalizar a compra nessas categorias. Essas duas. Aonde ele começa a trocar de marca. E pode haver boa surpresa, né? Pode haver boa surpresa. Aqui nessa aonde ele fica racional, boas, né? Boas marcas aqui. Tem boas marcas. Onde ele fica mais racional. Aliás, todos precisam olhar a edição, né, da distribuição. Da Marcas, né? Que você conhece bem essa pesquisa, porque o Olegário nos ajudou por vários anos a fazer. Olha só, aqui tem marcas que às vezes a gente nem conhece, né, Olegário? Exatamente. Principalmente do Nordeste, né? Tem muita opção. Muita opção. A gente fica assim, quando vê aqui e hoje o atacado distribuidor pode levar isso para onde você quiser, para quem está vendendo, né? Tem um jeito, tem uma logística, Exatamente. Né? Aqui eu acho que para quem quer mudar o mix, eu acho que está aqui, né? Está aí. Tá aqui. Ele tem que olhar para o mix dele, porque especialmente em mercearia doce, mercearia salgada, existe uma tendência dele mudar de marca. Ele pode até mudar nas outras, mas de novo, por exemplo, higiene e beleza. Quanto mais for de uso pessoal, mais difícil mudar. Mas quanto mais for de uso familiar, mais a probabilidade de mudar. Então, mesmo dentro de higiene e beleza, em algum momento ele pode mudar de marca. Sim. O sortimento é um cuidado especial. Com certeza. É uma coisa importante para quem tem o ponto de venda, tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Porque senão vai perder. Vai perder o cliente naquela categoria. Aí, e a gente, quando vai mesmo no ponto de venda e não vê a marca que a gente gosta, a gente passa um tempo sem voltar. Na realidade a pessoa fica, usando uma palavra educada, fica muito irritada. Tô falando que passa um tempo, mas pessoal, eu não gosto muito disso. Porque imagina o seguinte, as mulheres hoje cada vez mais presentes no mercado de trabalho. Ou mesmo, já tem muitos casos de família, tem famílias hoje que não tem a presença da mulher, tem o pai e tem filhos. Em todos os casos, nós estamos falando que as pessoas têm menos tempo. Então ela vai na loja preferida dela para encontrar a marca que ela precisa. E ela tem pouco tempo para fazer aquilo, ela se planejou. Na medida que chega lá e não encontra o que quer, se isso acontece uma vez, ela até entende. A segunda, ela já vai ficar desconfiada. Na terceira, ela vai dar tchau para a loja. Não vai despedir a loja. Vai passar na outra calçada. Exatamente. E aí não podemos culpar a crise e falar que ela deixou de consumir. Na realidade, foi esse ponto de venda que deixou de atender a necessidade de um cliente. Olegário, terminando 2015, o que a gente pode esperar para o primeiro trimestre de 2016? Uma continuação desse 2015? Vamos ter uma continuação. Vamos ter, sim, um primeiro trimestre, talvez um primeiro semestre ainda difícil. Recessivo, mas eu tenho insistido muito num ponto. O tomar cuidado com a média. A média, eu costumo brincar, os estatísticos não gostam muito, a média, eu brinco da seguinte forma, imagina eu colocar uma pessoa metade do corpo no forno, outra metade no freezer, na média a temperatura está boa, na vida real a pessoa está morta. Com certeza. Então a média pode nos enganar. Então quem se guia pela média vem de mediano. E tem gente, para compor a média, tem gente que está acima e tem gente que tem abaixo. Eu tenho certeza que mesmo no momento difícil, tem empresários de sucesso que estão tendo um resultado acima da média. Eu não tenho dúvida disso, porque senão a média não existe. Verdade. Então tem gente que está bem. Estou falando do ponto de vista matemática pura, tá? Não é nenhuma bola de cristal, simplesmente a matemática. Para a média existir tem que ter gente abaixo e gente acima. Quem que está acima? Quem cuidou de tudo que está entrando e tudo que está saindo. O saindo é cuidando do cliente. Que produtos que eu tenho, não deixa faltar. Estou comprando bem, não tomando cuidado para não comprar em excesso, para não ficar muito estocado. E tem regiões que estão melhores, né? Porque outro dia veio a Fátima, Fátima Melli, que é sua amiga, vocês já até trabalharam juntos e tal. E continuamos. Vocês estão juntos agora numa consultoria. Ela nos contou que esteve no Acre, que ela ficou muito surpresa com o Acre, que é tão longe, mas sim, lojas muito bem
equipadas, com bom mix, vendas, e os donos muito animados. Muitos animados. Se você pega, por exemplo... Nada de desânimo lá não, acho que é um outro Brasil. Eu estava no Acre também, por coincidência, na mesma época que ela. É um outro Brasil. E está indo bem, mas o Centro-Oeste idem. O Centro-Oeste também. Porque nós temos locais no Brasil que realmente estão vivendo um momento difícil. Você pegar o ABCD, onde tem uma grande dependência da indústria montadora. Esse sim, na indústria automobilística. Esse vive um momento mais difícil como região. Vamos ter outras? Sim. Em compensação, nós vamos ter regiões que não dependem de alguns setores que estão bem. As que dependem muito de itens importados na produção. Essa região cuja indústria depende muito de produtos importados está num momento mais difícil. Verdade. Mas nós não podemos generalizar. Quando a gente fala em crise, ela tem intensidade diferente dependendo da região, dependendo da família, dependendo de como o varejo opera a loja dele. Então, a gente, quando fala em crise, claro, a gente tende a generalizar a crise porque a gente olha para essa média, para o macro. Mas a realidade comporta diferentes situações. Sim, fazendo bem feito dá para continuar, dá para ganhar dinheiro. Tem mais uma pergunta? Vamos finalizar então, continuando falando de 2016. Legal, você acabou de falar que com bom planejamento você consegue seguir adiante, ter bons resultados. Começamos falando de Natal, fomos para 2016, então a cabeça hoje do varejista, ele já tem que estar no Carnaval, Páscoa, já tem que estar no planejamento das próximas datas sazonais? Verão, né? Ele tem que ter em perspectiva 3 coisas. O agora é cuidando, eu insisto muito nisso, cuidando do estoque dele, porque eu vivenciei uma situação esses dias com um cliente que estava desesperado. E o desespero dele é porque ele aproveitou uma ótima oportunidade de preço, comprou muito e ficou sem capital de giro. Muito estoque. E aí, como ele não estava precisando comprar, gastou dinheiro onde não precisava. Isso é um empresário. Né? Então, não tinha nada a ver com a crise. Teve a ver com uma decisão interna dele. Então, o primeiro é ele cuidar do estoque, porque ali tem muito capital de giro. E evitar ir no banco, porque o banco está com dinheiro muito caro. Quando eu falo de cuidar do estoque, é ele cuidar do caixa e evitar ir fazer empréstimo, porque esse custo do dinheiro está muito alto. Então, esse é um lado que ele tem que cuidar já, sempre. O outro é cuidar do cliente. Por isso que eu insisto que ele fala, mas é muito caro fazer estudo. Não, escuta a funcionária da loja, a mãe de família. Não precisa contratar uma empresa de pesquisa. Não precisa. Presta atenção no que está indo no carrinho desse cliente. Se está indo só um tipo de produto, por quê? Todo varejista, especialmente o varejo de vizinhança, todo tem um ponto forte. Ele precisa saber qual é o ponto forte dele. Olhando para o ano que vem, respondendo a tua pergunta, ele já tem que pensar no calendário promocional e ele tem que pensar junto com isso em forma de fazer mais com menos na operação do negócio, para aumentar a rentabilidade. Porque na ponta vai ficar mais a disputa em preço. Ele não pode entrar só na disputa de preço se ele não fizer um bom planejamento para poder ser rentável. Aí ele não vai ter o que falar no Natal do ano que vem. Então ele tem que sempre estar atento a estes pontos e outro cuidado. Neste momento de crise, não sair cortando de maneira impensada, de maneira afobada, porque ele pode cortar talentos. E depois, quando passar esse momento, que é cíclico, isso é muito importante, vai passar. Né? Pode durar um pouco mais ou um pouco menos, mas vai passar. E se ele não tiver talentos para conduzir o negócio, ele vai ter problemas depois. Então ele tem que pensar no curto, ele tem que ter um pé no presente e um pé no futuro. O futuro é, o que eu faço para melhorar a rentabilidade para não perder talentos? Ele precisa das pessoas. Ainda mais no varejo de vizinhança, a essência é a pessoa, é algo muito pessoal. É verdade. É um atendimento, é um relacionamento. Quando a gente entra até numa loja pequena varejo e eles chamam pelo nome, a gente fica até... a gente se sente confortável, exatamente. Né? É impressionante isso. Isso dá um up, né? Na compra ali. Exatamente, e essa é uma vantagem, porque está do lado, conhece. Em compensação, toda grande empresa, pela natureza do negócio, ela tende a ser muito impessoal. Sim. Por natureza. Lógico, ela tem algum benefício, não dá para oferecer tudo. Não tem como. Alguma coisa ela não oferece. Não tem ninguém nem para você fazer uma pergunta, né? Exatamente. É impressionante. E é tudo são sessões tão distantes e diferentes que você encontra pergunta, ele tem que procurar o outro.
Cuidar do talentos é essencial. O varejo de vizinhança não faz nada sem pessoas. Muito bom. Bom, falando de varejo de vizinhança, Andréia mostrar a revista que tem a pesquisa que saiu na distribuição, que é a Marcas em Destaque pelo 6º ano. O Olegário já recebeu a... Tá bem feita, Olegário? Tá muito bem feita, parabéns. O Olegário sempre avalia, porque eu gosto que ele avalia nossa diagramação, apresentação, porque o Olegário conhece bastante essa pesquisa, porque ele acompanhou com a gente, né, desde o 1º ano. Exatamente. Gosto da sua avaliação. Então, ela está na distribuição de novembro. Quem não receber a revista, quem não tem a revista, pode abaixar o aplicativo, ver aí na tela e ler a revista. Também na varejo de vizinhança, também tem a pesquisa, a mesma pesquisa, só que com uma roupagem diferenciada para o varejista de vizinhança, que aí, né, legal, a gente tenta fazer mais dicas, que é isso tudo que você falou e que a gente consegue traduzir mais facilmente. Exatamente. Né? Que ela está também disponível gratuitamente, você abaixa e lê aonde estiver. Essa é a de novembro e essa é a edição de novembro. Revista de distribuição de dezembro já na gráfica. Semana que vem já vamos mostrar aqui ela prontinha. E a varejo, dia 15, no máximo dia 17, também vai estar prontinha para vocês lerem. E aí só em janeiro, com outras edições, com outros assuntos e outros temas, né, Olegário? É isso mesmo. Olegário, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, viu? Que você sempre nos ajuda aqui a esclarecer, mostrar caminhos, né? Que é o mais importante. Não adianta só falar, sentar e ficar reclamando, né? Não, precisamos ter opções. Senão vai ficar mais difícil, né? Exatamente. Obrigada, Andréia. E até a próxima semana com mais um Direto da Redação.